boa noite para você. Oi, boa noite. Uma quadrilha foi presa pela Polícia Civil acusada de pelo menos 10 sequestros relâmpago nos últimos 15 dias. A organização criminosa atuava na região metropolitana de BH. A operação foi realizada pela Polícia Civil de Investigação a Furtos e Roubos de Veículos Automotores e conseguiu prender uma perigosa quadrilha que agia em vários bairros de Belo Horizonte e também na região metropolitana. Esse é um grupo criminoso que atuava em Belo Horizonte e região metropolitana, cuja especialidade era o roubo de veículos, não só caminhões, mas também carros, carros e caminhões. Eles também praticavam modalidades de sequestro relâmpago e traficavam drogas e armas. Uma ação policial foi executada após a denúncia de roubo de um veículo nas proximidades do Ceasa. Fizeram a rendição das vítimas, bateram neles, inclusive uma delas estava grávida, o outro era agente penitenciário. Bateram com a arma na cabeça deles e colocaram dentro do caminhão e promoveram o roubo. Em seguida, a nossa equipe chegou e fez a abordagem. Eles reagiram com tiros, a nossa viatura foi atingida e os policiais tiveram que agir com energia. E aí um dos autores morreu, o outro foi preso e dois ficaram foragidos. Charles Tavares foi preso em flagrante. Logo em seguida, a polícia realizou mais de 32 horas consecutivas de trabalho para chegar aos demais criminosos. São eles, Adnilson Alves Gomes, conhecido como Nissa, considerado o líder da quadrilha. Bruno Evaristo Rodrigues, o xerife, que segundo a polícia tem conhecimento técnico em armas e ajudava a quadrilha nesse sentido. Além de Jader Costa, o pai de Charles. Na apresentação, todos negam a participação no crime. A polícia apreendeu ainda com os criminosos aparelhos celulares, além de revólveres, munições e pedras de crack. A polícia também recuperou veículos roubados. Agora a polícia segue as investigações, já que Renato William de Paula e outro indivíduo conhecido como Neguinho ainda estão foragidos. E outras 4 pessoas foram presas em flagrante suspeitas de liderar o tráfico de drogas na região de Esmeraldas, na Grande BH. Foram apreendidos com essas pessoas mais de 50 quilos de crack. Os 53 tabletes da droga, pasta base de crack, foram encontrados em Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte, na casa de Angélica Soares de Oliveira, de 23 anos. No local, além da mulher, também foram presos Sindalvo Júnior Pereira Almeida, de 20 anos, que já tem passagem por porte ilegal de arma e é investigado por homicídio. E Lucas Lima Lopes, de 20 anos, também investigado por homicídio. De acordo com a polícia, parte da droga vinda do Mato Grosso estava escondida nesta caminhonete emplacada em Goiânia, Goiás. Este outro veículo também foi apreendido. No momento da prisão, nós primeiramente abordamos a Angélica, ainda fora da residência, e posteriormente nós entramos na casa, onde os 2 outros suspeitos já estavam dentro do veículo Honda Civic. O veículo já estava ligado, pronto para deixar o local. A droga, que teria sua quantidade aumentada em 4 vezes por se tratar de pasta base de crack, iria abastecer Belo Horizonte e região metropolitana. De acordo com as investigações, os suspeitos integram uma organização criminosa e a polícia agora investiga outros suspeitos para chegar ao líder ou líderes do grupo. A crise apertou e já tem muita gente por aí deixando de pagar até o IPTU. O número de inadimplentes é o mais alto dos últimos 6 anos aqui em BH. O Jorge começou a trabalhar nessa horta na sua própria residência há pouco mais de um ano. Uma maneira de fugir do desemprego e colocar as contas em dia. A gente estava com uma complicação financeira, até abrindo um negócio, que é a fábrica de hortas. Aí agora ela conseguiu dar um retorno bacana e agora a gente está com dinheiro para quitar. E dentre as prioridades, o IPTU foi ficando para trás. A gente priorizou sempre água, luz, alimentação. Acabou que o IPTU foi ficando. Desde o ano passado está acumulado e a dívida passa os R$2.000. E um levantamento da Prefeitura de Belo Horizonte mostra que a inadimplência neste imposto é o maior nos últimos 6 anos. Atualmente, 1 a cada 5 pessoas está com o IPTU atrasado. Nós já alcançamos uma quantidade de contribuintes que chegou a 156 mil contribuintes que tem algum tipo de atraso com o IPTU da Prefeitura. E o reflexo desses números é a crise econômica. Fatalmente, o cenário econômico que o Brasil, pelo qual o Brasil está passando, colaborou e muito, para esse aumento
aumento desse número de contribuintes. E essa inadimplência reflete nos cofres públicos, apesar de tanto imposto abusivo que o brasileiro paga. São 305 milhões de reais que deixaram de entrar nos cofres da prefeitura e deixam de ser disponibilizados para a população. Depois do intervalo tem a... Desculpe, Gisele, eu ia fazer só um comentário aqui sobre o dinheiro todo do IPTU que deixou de ser arrecadado, né? Na verdade, a gente fica pensando, esse dinheiro deixou de entrar nos cofres públicos, mas a gente fica pensando na quantidade de dinheiro que deixa de entrar no bolso das pessoas por tanto político ladrão que tem nesse país, né? É muita coisa, né? Mas vamos lá, vamos tocar em frente. Agora sim, né? Depois do intervalo, tem a preparação de Atlético e Cruzeiro para os jogos de hoje na Copa do Brasil. E você vai passear com a gente pelo Parque do Itacolomi. É daqui a pouquinho, uma viagem muito legal na nossa série Malas Prontas, que a gente prepara todas as quartas e sextas-feiras aqui para você no Jornal Band Minas. Até já. Agora o futebol. A fase no Brasileiro é complicada para o Cruzeiro. Comissão técnica e jogadores estão concentrados na competição, mas a Raposa também busca um bom resultado contra o Corinthians pela Copa do Brasil. A preparação final para encarar o Timão foi assim, de portões fechados. Apenas 5 minutos para a imprensa registrar o retorno de Lucas Romero aos trabalhos e a ausência de Bruno Rodrigo, com dores na panturrilha. Se o incômodo persistir, Léo pode ter mais uma oportunidade. Claro que alguns jogadores estão mais cansados por ter jogado mais, né? Claro que todo mundo quer jogar, mesmo cansado a gente quer jogar, né? Mas essa é a decisão do mano. O discurso dos jogadores vai ao encontro ao do treinador, no momento que há de mais importante é o Brasileirão. Mas não se engane, o Cruzeiro vai fazer de tudo para passar pelo Corinthians na Copa do Brasil. E somos profissionais, estamos preparados e trabalhamos para isso. Creo que hay que pensar no partido que viene contra Corinthians e depois vai haver tempo para Brasileirão, que é principalmente para mim o mais importante. Nosso objetivo maior é sair dessa zona de rebaixamento que incomoda todo mundo, né? Então, nosso objetivo é esse e a gente vai trabalhar para isso acontecer e a gente focar na Copa do Brasil. Como surpreender Cássio e companhia? Colocar em prática as palavras de Manuel. Jogar de igual para igual, não ter medo de jogar, ficar só lá retrancado, só pensando em marcar, porque aí fica muito difícil, né? Copa do Brasil é muito importante você fazer um gol fora de casa e o nosso objetivo é esse. O Atlético também joga daqui a pouco pela Copa do Brasil. Marcelo Oliveira faz mistério sobre a escalação para não ser surpreendido pelo Juventude nas quartas de final. Uma roda de bobinho e nada mais do que isso. O técnico Marcelo Oliveira fechou o último treinamento do Atlético antes da primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil. Desse jeito, não dá para saber se a equipe joga com força máxima. Esse mistério tem sido bom, tem dado resultado nos jogos. Eu mesmo sou prova disso. Contra o Cruzeiro, muitos não esperavam que eu fosse jogar e eu acabei entrando e fiz uma boa partida e acabei fazendo gol. Então acho que isso tem dado certo e aí vocês quebrou a cabeça com o professor Marcelo. De certo mesmo, só a entrada de Prato na vaga de Fred, que não pode defender o Atlético na Copa do Brasil. O zagueiro Eraso é dúvida. Se não jogar, Gabriel continua na equipe. O Juventude é o único clube destas quartas de final da Copa do Brasil que não disputa a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Favorito, o Atlético adota cautela para não ser surpreendido. O Atlético é o favorito, até porque hoje pelo Campeonato Brasileiro também. Só que favoritismo não entra em campo, a gente sabe como funciona o futebol. Muito respeito ao Juventude para evitar uma nova zebra na Copa do Brasil. Prova disso é que os jogadores do Atlético estão de olho no adversário desta quarta-feira. Eu vi o jogo contra o São Paulo, uma equipe muito forte, com uma defesa muito boa, um ataque rápido. A gente tem que ir bem dentro de casa, poder fazer um resultado bom e não tomar gols, né, que é muito importante, para não ser como foi contra a Ponte Preta, né? E agora há pouco foi divulgada a escalação do Atlético. Todos os titulares vão entrar em campo. Hora de entrar em contato com a natureza e com a história de Ouro Preto. Você vai conhecer agora o Parque Estadual do Itacolomi, uma reserva de Mata Atlântica bem pertinho aqui da capital.
verde de todos os tons. Um pedacinho da Mata Atlântica em Minas. A nossa parada hoje é no Parque Estadual do Itacolomi, bem pertinho da histórica Ouro Preto. A cerca de 4 quilômetros da cidade fica a entrada do parque. Assim como Ouro Preto, o espaço também é cheio de história. Era uma antiga fazenda produtora de chá e preserva os prédios que retratam aquela época. A Casa Bandeirista, construída no século XVIII, é mantida do mesmo jeitinho até hoje. Foi o primeiro prédio público do estado. É oriunda do tempo do ciclo do ouro e ela representa o local onde os exploradores da mineração vinham fazer o depósito do famoso quinto do ouro nessa região da casa. Ela servia basicamente como um banco, um forte. Esse depósito era feito lá para aí sim a comercialização do ouro ser feita de forma legal. Dentro da casa, uma exposição em homenagem aos viajantes que passaram pela região. Depois de percorrer o caminho que conta em forma de esculturas a história dos moradores do lugar, chegamos ao Museu do Chá. A gente sabe que o mineiro adora receber gente em casa e fazer um agrado. Por isso, dentro do museu, foi criado um cantinho para retratar essa hospitalidade. Em outra ala do casarão, o maquinário usado para a produção dos chás verde e preto na década de 30. Além de história, o parque reserva belezas naturais e aventura. Para descobri-las, existem trilhas como esta. Uma delas tem mais de 7 quilômetros. São pouco mais de 2 horas de caminhada, mato adentro, até chegar a um dos picos mais famosos do estado. É o Pico do Itacolomi, que tem quase 2.000 metros de altitude e dá para ser visto até mesmo de longe. Dentro do parque existem 2 lagos. Este é ideal para quem gosta de esportes radicais e quer se aventurar na tirolesa. São menos de 30 segundos de pura adrenalina e muitas acrobacias. A sensação é de adrenalina, esse contato com a natureza. Se eu pudesse, eu desceria todo dia. E lava a alma, né? Tem também o slackline, uma atividade de equilíbrio em cima de uma corda. Nosso auxiliar resolveu se aventurar, mas não deu muito certo, não. Melhor mesmo deixar para quem entende do assunto. Tanta coisa legal aqui perto de BH, né? Tem, isso aí é muito bacana. Olha, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a corrida eleitoral aqui em Belo Horizonte. Você também vai conhecer o trabalho do artista Léo Santana. Tem uma nova exposição dele aqui em BH, viu? É daqui a pouquinho, depois do intervalo. O artista plástico Léo Santana inaugurou hoje uma nova exposição na capital. Quem passou por lá pôde ver o artista trabalhando de perto. Logo na entrada, um calçadão, um banco e um poeta. O monumento original de Carlos Drummond de Andrade é um dos cartões postais do Rio de Janeiro e o mais famoso do artista. Aqui, a réplica é o cartão de visita da exposição. Felizmente foi o Carlos Drummond, é o meu carro-chefe, foi o trabalho que eu tenho mais destaque. E aqui eu estou com a ambientação, né, de Copacabana, com a vista de Copacabana, o calçadão e o Drummond, uma réplica do que está lá no Rio de Janeiro. O visitante também encontra outras 50 obras entre desenhos em grafite e esculturas em bronze. São peças que traçam um paralelo entre o bidimensional e o tridimensional. Os contornos e a sensualidade chamam a atenção. Uma produção autoral do artista
que adora retratar a figura humana. Gosto muito dessa coisa da gente, sabe? Dessa formação da gente brasileira, essa miscigenação, o negro, o branco, o índio, sabe? Isso eu acho que é uma questão única no mundo, assim, ter essa fusão, essa consanguinidade, assim, eu acho que... E eu sempre fui apaixonado com isso. Tanto essa mistura sanguínea quanto a mistura de fé também, essa questão do sincretismo, tudo isso é uma paixão que eu tenho, então vou retratando isso. Nós também fomos conhecer o processo de criação das peças em bronze. São 8 passos, desde o molde feito em argila até a fundição e oxidação. Um trabalho delicado, minucioso e encantador. Quando você vê um trabalho de fundição, pode saber que ali tem um trabalho bem grande, um trabalho pesado, um trabalho também delicado. É um processo, normalmente uma peça no tamanho natural. Demora em torno de dois meses para eu criar a matriz e mais 2 meses para o processo de fundição, que é transformar essa matriz de argila para o bronze. O resultado é de encher os olhos. A primavera já traz novas cores para a cidade e um bom momento para a renovação de ideias. Olha, o Brasil não tem estações definidas, é quase um país tropical o ano inteiro. Faz calor em julho, frio em setembro. Chove fora de época e falta chuva quando mais precisamos, como agora. Mas convenhamos, a primavera é uma estação bonita até no nome. A cidade fica mais jardim, sobretudo com os ipês roxos que acabam de aflorar. A chuva, de saudosa memória, ameaça chegar e isso alimenta muitas esperanças. O Brasil e nossas vidas andam precisando de primavera. Primavera em tudo, principalmente na política e na economia. Então, o que desejo a todos nós é que esta primavera floresça, cresça e apareça. Cheiro de terra molhada e nova, de país novo. Cores de primavera, principalmente as verdes e amarelas. Que seja tempo de fertilizar e plantar. Que a primavera seja realmente o anúncio de muito sol e muita vida. Que as próximas eleições sejam mais frutíferas que daninhas. E ainda, tem horário de verão, que muita gente odeia, mas é ótimo para nos lembrar que Deus ajuda a quem cedo trabalha. O Tribunal Regional Eleitoral manteve o cancelamento da chapa do prefeito afastado de Montes Claros, Rui Muniz, do PSB. A chapa foi cancelada depois que o vice, Danilo Narciso, do PMDB, pediu renúncia da candidatura. Rui Muniz ficou foragido da Justiça até o fim do prazo previsto e não tem chapa completa desde a renúncia do candidato. Segundo o advogado de Muniz, o candidato já entrou com recurso da decisão, o que, de acordo com ele, é suficiente para manter a sua candidatura à reeleição. Tá aí as imagens. Eleições 2016, a gente recebe aqui no nosso estúdio o nosso comentarista de política, Orion Teixeira. Boa noite para você, Orion. Boa noite, Zé, André e telespectadores. Pois é, estamos aí há 4 dias das eleições, a gente percebe que tem muita gente indecisa ainda. Como que o eleitor deve ir para a votação no domingo? Olha, Gisele, o eleitor andou muito desinteressado desse primeiro turno, né? Mas segundo as pesquisas desta semana, 60% deles já definiram o voto. Outros 40% ainda estariam indecisos. O que deve acontecer aí, até a reta final, daquele fenômeno chamado voto útil. Parte desses indecisos devem optar pelo voto da maioria, para não perder o próprio voto, né? E os outros podem se abster, votar branco ou nulo. Tradicionalmente, o eleitor vai para o primeiro turno votando a favor. No segundo turno, ele vota contra. Ou seja, no primeiro turno, ele vota a favor daquele seu candidato escolhido, seu preferido. No segundo turno, se ele não estiver lá, ele vota contra o menos pior. Pois é, Orion, você falou aí sobre voto nulo. O excesso de votos nulos pode cancelar uma eleição, por exemplo? Tendo demais? André, essa é uma grande mentira, uma grande lenda que sempre retorna durante o processo eleitoral, durante as campanhas eleitorais. Ainda mais agora com rede social, né? Alguém espalhou isso aí, que isso anula a eleição, para tentar deslegitimar o processo eleitoral. Enfim, você pode votar nulo 70%, 80%, 90%, isso não anula uma eleição. Por quê? Porque o voto nulo, o voto branco, ele é chamado voto inválido. Então, na hora da apuração, ele não entra nessa contabilidade final. Se 3 pessoas chegarem lá, 2 votarem num e uma votar no outro... Está eleito. Está eleito. Quem teve mais votos.
Agora, Orion, a partir de domingo não tem jeito, né? 2 dos 11 candidatos vão para o segundo turno. E aí, o que vai acontecer com esses outros 9 candidatos? Qual que vai ser o papel deles? Eles vão buscar se acomodar entre um desses 2 finalistas, né? Mas apoio político, até agora, a gente tem avaliado que não tem tido importância alguma para o eleitor. O eleitor está muito independente de lideranças, de apadrinhamentos, de candidaturas. O que vai ser importante nesse segundo turno é a comunicação, a propaganda política, o contato do eleitor, do candidato com o eleitor. Porque esses candidatos finalistas, 2 apenas, ante 11 que tínhamos no primeiro turno, que teremos ainda no primeiro turno, eles ficarão mais expostos, né? Nós teremos mais condições de ouvir o eleitor, vai ouvir, conhecer melhor cada um e as suas propostas e até mesmo comparar um com o outro. Além disso, Gisele e André, teremos o debate da Band no dia 7, que poderá, com certeza, vai ajudar mais ainda o eleitor a fazer uma boa escolha, a escolha mais correta. Exatamente, está marcado aqui para a gente, dia 7, às 10h30 da noite, tem debate aqui com os 2 candidatos que passarem, né? Agora, Orion, essa eleição está sendo bem diferente, né? Assim, eu não sei se tem como, bem atípica, eu não sei se você tem como falar, mas assim, ao meu ver, parece que tem umas zebras aí, né? De acordo com as pesquisas, né, Orion? Isso é fruto da insatisfação do eleitor, né? Você veja bem que a preocupação hoje do cidadão é de, às vezes, não participar do processo político, não acreditar na democracia, não acreditar no processo eleitoral. Vota no candidato e aquele candidato depois não vinga, não cumpre o que foi combinado ou até mesmo ele é tirado do poder. Enfim, é uma preocupação muito constante de todos os candidatos, mas é fundamental essa participação, ainda que estejamos insatisfeitos, porque o processo político não mudou. Tem que escolher um deles. Tá certo, Orion. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada. É um prazer. A nossa edição fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã. Fique agora com o Jornal da Band, as notícias do Brasil e do mundo. Tchau, tchau. Tchau.